Estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica, já próximo do final. Estamos com uma lição muito especial falando sobre o propósito dos dons espirituais. E fechando essa lição, o nosso comentarista, ele fala, ainda falando sobre o uso dos dons, ele nos chama a atenção para o amor como é essencial para o uso dos dons alcançarem, para que os dons alcancem, de fato, o propósito que o Senhor designou. Ele diz o seguinte: sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele chega a dizer que se ele tivesse todos os dons, mas ele não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ele vai tratar dessa temática do amor ao longo das suas cartas. O amor é um dom, não apenas um dom, mas o amor é o dom supremo. E o amor, ele está disponível a todas as pessoas. O amor, ele é um dom que está disponível a todos nós. Diferentemente dos demais dons que devem ser buscados, que o Senhor concede a cada um conforme a sua soberania. Ele dá a cada um com os propósitos dele. Então, mas o amor não, o amor tem que estar presente em todos nós. O amor foi compartilhado quando o Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo. O amor é, portanto, um atributo de Deus que ele compartilha conosco. Se Deus é amor, ele também quer que tenhamos amor, ele compartilha desse amor. E no uso dos dons, o amor é essencial. Eu percebo que, queridos colegas e irmãos, que a motivação, Deus considera muito a motivação no uso dos dons. O que está no meu coração para poder fazer a obra de Deus? Por que alguém prega a palavra? Prega porque, eu acho bonito pregar a palavra. Eu quero ser visto pregando a palavra. Eu quero cantar e quero tirar as fotos e quero postar e quero que todo mundo aplauda. Será esse o propósito? Bom, se for esse, está totalmente fora do propósito de Deus. Nós temos que ser como João Batista. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje, queridos colegas, não sei como vocês avaliam, mas eu vejo hoje que isso está muito em voga. As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que vão dizer, com a curtida, com o aplauso, quantas vezes curtiram, quantas vezes falaram. E as pessoas estão se desnorteando, infelizmente. Estão profissionalizando os dons, infelizmente. Pregador hoje virou profissão, virou status. E as pessoas hoje não querem pagar o preço mais de pregar a palavra num lugar pequeno, não tem interesse de uma favela, de uma rua simples. Não, ninguém tem mais esse interesse. Por quê? Porque isso não dá ibope, não dá status. E isso é completamente errado. Isso não é bíblico. O apóstolo Paulo está também nos ensinando. É preciso contextualizar com Corinto, no evangelista Wallach, mas também conosco hoje. Olha só o que ele próprio disse. Lá no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que o saber, o conhecimento, ele pode trazer a soberba, ele ensoberbece, mas o amor edifica. Também os mestres devem ter cuidado. Se quem fala em língua deve ter cuidado, o que profetiza também deve ter cuidado. O que ensina também deve ter cuidado, porque ele não sabe tudo. E nós temos que ter muito cuidado, os teólogos, os que ministram, os que pregam, os que são professores, tenha cuidado. Deixa Deus também usar os seus alunos. Deixa também você aprender através dos seus alunos. É muito bom. A gente aprende nessa diversidade. A gente aprende nesse compartilhar. E é muito importante que o crente entenda isso na sua vida. Porque assim ele vai estar realmente com o amor de Deus no seu coração. O Senhor Jesus, ele condena os fariseus daquela época, os religiosos, quando ele escreve lá em Lucas capítulo 11, versículo 42, eu quero ler rapidamente aqui com os irmãos. Ele diz, no versículo 42, Lucas 11, 42, o Senhor diz assim:
Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, está condenando aqui no caso específico, queremos chamar a atenção, o amor. Porque eles cumpriam as ordenanças, mas eles cumpriam sem amor. Eles não tinham amor pelo pobre, eles não tinham misericórdia para com o desvalido. É preciso ter cuidado. Tem muita gente que quando termina um culto, as pessoas vão em cima, parece um astro. Isso dentro da igreja. Isso dentro da igreja. Infelizmente, sabe, as pessoas estão perdendo a noção. Estão criando ídolos, né? E isso é fora do propósito da palavra de Deus. É preciso dizer isso, queridos. É preciso falar isto, porque isso é contemporâneo, isso é atual. O Senhor condenou a falta de amor, né? Eu já tive decepções terríveis de ver situações que, meu Deus do céu, pessoas são verdadeiros astros, pessoas que vão pregar alguns lugares levam os seus assessores, os seus fotógrafos, e os caras estão tirando foto, daqui a pouco estão colocando no Instagram, e aquilo vira um astro. Isso é terrível. Isso é terrível. Infelizmente, queridos, isso acontece. Porque isso é falta de amor, é falta de noção do propósito dos dons espirituais. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 22, quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz, mas o fruto do Espírito primeira faceta do fruto do Espírito, primeira expressão do fruto do Espírito é o amor, né, irmão Daniel? É o amor. Sem amor não adianta. Por que você serve a Deus lá na sua congregação? Você tem amor no coração? Você é uma pessoa iracunda? Você é uma pessoa brigona? Você é uma pessoa que dá trabalho ao seu pastor? Você é uma pessoa que vive falando dos outros? Você é uma pessoa que quer se imiscuir nas áreas que não são suas? Então, se for assim, você está fora do propósito de Deus. Tá bom? O uso dos dons, os dons espirituais devem ser utilizados, queridos, da forma que o Senhor nos ensina, para a edificação, não para a destruição e nem tampouco para a superioridade. Não. Não há necessidade disso. Quando você estuda a carta aos Hebreus, por exemplo, evangelista Obala, que a gente vai perceber lá que a superioridade é de Cristo. O grande tema da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo, porque Ele está acima de todos. Amém? Nós somos todos servos. Aqui nessa bancada nós somos os irmãos que estão realizando tudo aqui, todos nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. Não é isso, evangelista Wally? Como é que o senhor vê essa aplicação dos dons, o amor, a sabedoria que nós temos que ter no uso desses dons? Concordo com o que o senhor falou agora há pouco, pegando esse gancho aí, quando o senhor fala que nós temos pregadores eloquentes, cantores afinados, nós temos pessoas preparadas, mestres para o ensino, mas que às vezes falta algo que Paulo pode considerar o amor. Mas que todos esses cantores, esses pregadores eloquentes, eles têm que ter a plena certeza e a plena convicção de que eles são os despenseiros, que é o que a nossa lição vem tratar, né? Que Pedro exorta na sua primeira carta, 4, 10 e 11, ele vem utilizar a terminologia despenseiro. Mais uma vez, não só Paulo, mas como Pedro, ele vem fazer essa comparação, né? E o que é esse despenseiro? Estava atrelado a uma pessoa de confiança de um patrão responsável pela cantina, né? Pela lanchonete, responsável pelos mantimentos, né? Pela dispensa mesmo. E não só Pedro vai utilizar essa terminologia despenseiro como o homem de confiança, uma mulher de confiança que detém a chave do cofre, e nós podemos fazer essa comparação ao despenseiro nós hoje como nós detentores dos dons que Deus nos concedeu de forma gratuita para agir em nome dele. Aí Paulo novamente vai utilizar essa terminologia. Em 1 Coríntios 4, começa logo dizendo assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, olha só, veja só a importância. Não é o fato de eu ser um pregador eloquente, um cantor afinado, que me dará o direito de me
né, elevar. Não, pelo contrário, o que nós estamos discutindo aqui e sempre afirmaremos é que todos esses dons, alguns podem interpretar como talentos, mas todos eles foram produzidos por Deus e que nós estamos sendo instrumentos, nós discutimos isso aqui na aula passada, como vasos. Então, nós como vasos na mão do oleiro, não podemos nos dar essa liberdade de achar que é para nossa glória, que é para nossa exaltação. Não. Tanto Pedro como Paulo vão dizer, esses dons são do Senhor Jesus, são do Espírito Santo, são da Trindade. Vocês são meros canais. Até porque o próprio Paulo vai dizer que vai ter um fim. E esses dons, eles se findam quando o perfeito voltar. E o perfeito é Cristo. Então nós não estamos falando de algo eterno. É algo transitório, que nós temos a responsabilidade de administrar, de gerir, de utilizar para o progresso, para a edificação da obra de Deus, com responsabilidade e, acima de tudo, com maturidade. E eu acredito que essa maturidade ela é atingida da feita em que o ser humano, que nosso irmão crente da nossa congregação, chegue em sua casa com a cabeça tranquila e dizendo, eu fiz a boa obra e a vontade de Deus, assim como o Espírito Santo me determinou. Eu acredito que seja por aí. Verdade, evangelista Wallach. Tudo deve ser feito para a glória do nome do Senhor Jesus, né? E a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, será que o Senhor está sendo glorificado no modo como eu me deixo ser usado por Ele? Será que o Senhor está sendo glorificado quando eu estou ensinando na escola dominical, quando eu prego, na minha condição como obreiro, como líder de um departamento, como auxiliar da obra? Será que o Senhor está sendo glorificado? Será que eu quero fazer tudo do meu jeito ou do jeito do Senhor? Tudo isso deve trazer uma reflexão para a gente, sob pena da gente trabalhar, né, irmão Daniel, e correr o risco de perder o galardão, né, a recompensa do Senhor. Queria que o Senhor nos falasse também sobre essa responsabilidade que nós temos no uso dos dons. É verdade, pastor. Esse último item aqui, ele traz, esse item 3, né, ele traz essa ideia da autorreflexão e da vigilância, né? É importante que eu busque fluir nos dons. É importante que eu cada vez mais tenha esse zelo de buscar o Senhor e caminhar nos dons. Mas é importante também que eu tenha essa ideia de reflexão dentro de mim. Para quê? Para que eu não seja enganado por mim mesmo. Eu não seja enganado pela nossa vontade própria, pelo nosso ego, né? Então, muito oportuna a colocação do pastor Marcos, do evangelista Wallach, perfeitos. Por quê? Porque a gente precisa ter essa ideia, principalmente porque a questão de Paulo, por exemplo, ele como apóstolo, ele estabelece bases. E na igreja de Corinto, isso ficou muito claro. Ele estabeleceu bases. E ele, no capítulo 3, eu acho, de 1 Coríntios, ele diz, cada um veja como constrói sobre essas bases. Por quê? Porque ele alerta que isso será provado pelo fogo. E aí ele alerta, se aquilo que você construiu é de madeira, feno e palha, vai ser destruído pelo fogo. Mas se o que você construiu é aquilo que vem do céu, que é palavra de Deus, que é obra do Espírito Santo, então aquilo ali vai trazer galardão para a tua vida. Então, essa questão, essa postura reflexiva do último item da lição é excelente. O comentador ele coloca como então ele ressalta o amor e ele diz: o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Por quê? Porque o amor ele não se exaspera, o amor ele não se ensoberbece, o amor ele não olha para si mesmo, ele está olhando para o próximo, ele está focado no próximo. Então, é importante esse tom reflexivo, por quê? Porque, observemos bem, olha como Paulo coloca, capítulo 12 a 14 de 1 Coríntios, fala sobre dons espirituais, e no meio ele estabelece essa ideia sobre o amor. Por quê? Porque, no caso, o amor, ele traz a ideia de um trilho onde os dons espirituais vão precisar fluir.
como o pastor Marcos já colocou, não pode ser confundido como um dom espiritual, como esse que Paulo vem ministrando à igreja de Corinto, mas ele precisa ser estabelecido na igreja como o trilho aonde os dons espirituais, onde os ministérios precisam fluir. E aí sim vem aquela vida de renúncia, aquela vida de consagração, aquela vida de perseverança, aquele zelo por humildade, que para todo aquele que flui nos dons espirituais é necessário. Então, é muito importante a gente ver isso, porque tem a ver com o ser humano, né? Deus escolheu fazer assim. Ele escolheu nos usar para a sua obra, nos usar para pregar a sua palavra. Então, o elemento humano, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Então, nesse último ponto, a gente precisa perceber isso. Então, quando a gente fala do elemento humano, a gente precisa lembrar que a excelência é de Cristo e o vaso precisa ser o vaso é um vaso de barro, certo? Então, é muito importante que a gente entenda isso, e eu queria encerrar essa fala com o que o próprio apóstolo Paulo coloca em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Olha o que ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, e ele ainda fala no versículo 15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu creio que isso dá um resumo, dá um norte disso que é propósito de Deus, quando Ele traz sobre nós a questão dos dons espirituais. E é muito importante esse setor reflexivo e essa ideia da gente trazer isso para a igreja e da gente poder caminhar nisso. Certamente isso vai trazer edificação e crescimento para o corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Eu quero encerrar aqui essa parte, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, lendo exatamente o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo, ele enfatiza bem o amor. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o amor é essencial para nós fazermos algo para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, escrevendo aos Colossenses, que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele é o elo da perfeição. O amor é essencial para os nossos relacionamentos. É impossível alguém dizer: olha, eu sou um profeta de Deus, e essa pessoa nutrir ódio por alguém, essa pessoa não amar a sua família, tratar mal a sua família, a sua casa. Isso não pode acontecer, porque isso não é o que o Senhor quer. E tem muitas pessoas que confundem. Elas são bastante ativistas na obra de Deus, mas elas tratam muito mal os seus entes queridos, a sua família, os seus amigos até mesmo. E isso tem que ser uma reflexão para nós, porque eu já falei sobre isso. Às vezes, evangelista Wallach, a obra de Deus para algumas pessoas acaba sendo uma fuga, e não pode ser. O estar na igreja, fazer a obra de Deus, para alguns é uma fuga, e acaba o coração se petrificando, e a pessoa não conhece o verdadeiro amor. E essa pessoa corre um risco de acontecer o que o Senhor disse lá em Mateus 7, 22, 23. Apartai-vos de mim. No dia vão chegar diante do Senhor: Senhor, mas eu preguei, mas eu fiz aquilo outro, eu profetizei no teu nome, expulsei demônios. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Porque é pecado o ódio, a ira, o rancor, o falar mal do outro. Então a gente precisa refletir sobre isso, porque nós podemos estar perdendo um tempo em vez de ganhar
a eternidade. Amém? O propósito dos dons espirituais, a gente conclui aqui, é para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, para a salvação dos perdidos, para que a unidade da igreja ela se fortaleça cada vez mais. Guarde no coração. A igreja é lugar de pessoas, lugar de ser humano. Na igreja tem problemas, como todo lugar tem. E às vezes as pessoas acham que elas são perfeitas e que o outro está errado e elas querem corrigir por todas as forças, e não é assim. Às vezes a pessoa não está numa posição de destaque, ela diz, se eu estivesse naquela posição, faria isso e isso. Se eu fosse o pastor, faria isso, né? Então, o apóstolo Paulo nos aconselha, depois você, querido irmão, pode dar uma olhadinha lá, em Romanos capítulo 12, quando ele começa a falar dos dons, ele diz, não pensem além do que convém pensar, tá bom? Ou seja, não vá além do que Deus te deu. Qual foi o dom que Deus te deu? Foi para cuidar de um departamento? Cuide do seu departamento. Não queira cuidar da igreja como um todo, que Deus deu para outra pessoa fazer. Se Deus te deu uma tarefa de cuidar da portaria da igreja, cuide muito zelo da portaria da igreja. Não queira cuidar de todos os crentes que você não vai dar conta e você vai se perder. Cada um na sua área, cada um naquilo que o Senhor chamou. Tá? Amém? Então a gente vai concluindo aqui, evangelista Wallach, querido irmão Daniel, agradecer a vocês por mais esse programa especial. A gente, de fato, é edificado por essa palavra, é despertado. Somos os primeiros, né, irmão Daniel, evangelista Wallach, e eu espero que os irmãos aí em casa também possam estar sendo abençoados, edificados, e eu quero que você continue buscando com zelo os melhores dons, e os melhores aqui significa os mais úteis, tá bom? Quando você for ler esse texto, não esqueça, o significado é esse, buscar não são os melhores dons, porque aí nós estaremos estimulando a rivalidade. Busque os mais úteis. Você quer ser útil para Deus? Então busque servir, que o Senhor vai te usar de maneira toda especial. Vamos terminar por aqui, queridos colegas. Esse programa está tão especial, mas ali nosso irmão já nos deu o aviso que o nosso tempo já se foi, e nós queremos aguardar você aqui no próximo programa, Escola Bíblica. Queremos orar por você nesse momento, e eu quero aqui, em conjunto com os nossos colegas, fazer uma oração por você, tá bom? Não sei como você se encontra, talvez você está assistindo esse programa e Deus te entregou dons maravilhosos, mas você hoje está, como a gente diz, como um vaso emborcado, ou como um vaso encostado. Mas saiba que para o Senhor você tem um grande valor. Perdoe, seja perdoado, peça perdão, supere os dissabores da vida que você já teve e avance para a carreira que Deus escolheu para você. Deixa Deus te usar. Você é vaso escolhido. Quando Paulo ele se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco e os apóstolos, os discípulos ficaram com medo, o Senhor disse, vai lá orar por ele. E aquele homem disse, o discípulo do Senhor disse, Senhor, mas eu tenho ouvido que esse homem tem perseguido e veio para cá com cartas para nos prenderem. Esse homem é terrível. Aí o Senhor disse para ele, lá no capítulo 9 de Atos, dê uma olhadinha depois, ele disse, vai, porque para mim este é um vaso escolhido, tá bom? Para os outros era um perseguidor, mas para o Senhor era um vaso escolhido. Para os outros era perigoso, para o Senhor um vaso escolhido. Quando Deus transforma, quando a pessoa ela abre o coração para Deus e ela se deixa trabalhar pelo Senhor na sua vida, Deus vai fazer dessa pessoa um vaso fino. Um vaso fino, não de porcelana que se quebra facilmente, não de vidro, mas de barro, que dá para emendar, né, evangelista Wallach? Dá para emendar esse vaso, e nós somos vasos de barro. Tem hora que o Senhor pega a gente e nos quebra. Quando Ele quiser te quebrar, deixa Ele te quebrar. Mas Ele vai forjar você um vaso novo, um vaso para a honra, um vaso para a glória dEle. Amém, queridos? Vamos orar juntos? Você crê nisso? Se você crê, nós vamos orar por você agora, e você vai receber essa oração. Você que está triste, você que está acabrunhado, você que está querendo deixar tudo, que está aí pelo canto, levanta a sua cabeça. Vaso é para ser usado, vaso não é para ficar no canto. Você não é para ficar no canto. Amém? Em nome de Jesus.
Oremos ao Senhor. Pai, nesse momento nós estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse programa. Agradecer a Ti pela instrumentalidade dos Teus servos, o evangelista Wallek, o nosso querido irmão Daniel, que mais uma vez foram usados por Ti aqui, Senhor. Te agradecemos por esse momento de comunhão, por esse momento de aprendizado, e nós esperamos que os irmãos em casa, as pessoas que nos assistem, os amigos, que eles possam também ter sido edificados e abençoados através deste programa. Eu oro por esta pessoa que um dia Te serviu, por essa pessoa que um dia foi muito usado por Ti, essa pessoa que um dia, Senhor, ela pregou, ela cantou, ela profetizou, e alguma coisa aconteceu na sua vida hoje, ela está, Senhor, afastada desse propósito Teu. Talvez esteja na igreja, mas ainda fora do propósito que Tu tens para a vida dela. Levanta nesse momento, Pai. Fortalece essa vida, Pai. Dá a ele uma experiência espiritual renovadora. Envia o Teu Espírito e derrama sobre ele, Pai, uma renovação especial. E usa novamente como um vaso, Senhor. Pai querido, assim abençoa as pessoas que estão enfermas nesse momento, que estão em casa sofrendo com a Covid, que estão nos hospitais nesse momento, Pai. Oh, estende as Tuas mãos saradoras, estende as Tuas mãos para curar, para levantar, meu Pai. Os dons espirituais são para isso, meu Pai, para levantar o caído, para curar os enfermos, e Tu deu esse poder para a Sua igreja, e em nome de Jesus, como igreja, nós ministramos agora na vida deles, Pai, em nome do Senhor, a cura, a restauração, a vida, a salvação, a reconciliação. Usa Teus vasos, Senhor. Eu sei que Tu tem Teus vasos em todos os lugares, que os hospitais estão cheios de crentes, Senhor. Em nome de Jesus, que Tu possa usá-los para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão Daniel, evangelista Wallek, a você que nos acompanhou no programa Escola Bíblica. Até o nosso programa, se Deus assim nos permitir.